Tem como eu mexer também. Então, vamos lá, galerinha. Boa noite. Mais um dia de alegria, mais um dia no nosso processo. Nós estamos na 7ª aula, graças a Deus. E hoje a gente vai trabalhar o item 11, intitulado aí de Nobis Suas, que trata da norma operacional básica do Sistema Único de Assistência Social, tá? A NOB, gente, ela é um pouquinho mais leve no sentido de informações. Ela tem uma redação mais fluida, ela tem um entendimento mais tranquilo quando a gente fala de alguns termos técnicos, até porque ela tem um viés aí um pouco político, né? Haja vista que foi implantado nas primeiras gestões aí na primeira e na segunda gestão do governo Lula anterior. Então, eu vou estar falando disso um pouquinho para vocês também na aula, tá? Essa aqui é a mais tranquila de estudar, mas a gente precisa da base das outras para poder dar continuidade, né? Para a gente poder entender os conceitos que ela aborda, certo? Como vocês já me conhecem, não vou ficar falando de mim, né? Mas a gente vai começar então com os conceitos. Então, o que é a NOB? A NOB ela foi construída, sistematizada lá em 2004, e aí entregue, né, à Comissão da Assistência Social em 2005, com a construção de bases para a implementação ou implantação dos nossos amados SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, quando a gente fala de NOB, automaticamente a gente tem que incorporar que foi a própria criação, implementação, incorporação de um Sistema Único de Assistência Social no país, certo? A que está em vigência agora é a de 2012, tá? Então, mas surgiu uma em 2005, teve uma pequena atualização, e inclusive recente também estava em trâmite outra, mas ainda não está promulgada. A NOB, ela dedica os eixos estruturantes para a realização do pacto a ser efetivo entre os 3 entes federados e as instâncias de articulação entre essas 3 esferas, né, pactuação e deliberação, visando a implantação e consolidação do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social no Brasil. Então, aqui tem algo importante quando a gente fala da NOB, por quê? Existem aí 3 legislações associadas anteriormente. Primeiro de tudo, a Constituição Federal. A gente viu desde aquele artigo 205, e do processo em si histórico, quando vem falar da redemocratização do nosso país e a ascensão da política da assistência social como algo, né, de seguridade social, como um direito de domínio público a ser servido e entregue à nação brasileira, tá? Aí, nesse contexto, então, logo depois vem a nossa LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, 93, que organiza, ela vem sistematizar em termos de organização, o que é que compete a cada esfera do governo, o que é que seria essa assistência social. Seguidamente, tem a PNAS, que é a Política Nacional de Assistência Social, tá? E aí, em 2005, surge a NOB. Então, é como se dissesse assim, ó, a Política Nacional de Assistência Social se elevou à Seguridade Social, nós precisamos agora dar conta de uma política pública, lembrando que política pública é toda ação governamental, toda uma intervenção visando a qualidade de vida dos usuários, né, das pessoas, dos cidadãos de uma determinada nação, no caso da nossa nação brasileira, e aí surge essa NOB. Então, é como se o governo, naquela época, tivesse assim, olha, nós estamos precisando agora implementar na política um sistema organizado para poder a gente tratar aí de dados, né, situações de notificação. Então, ela vem dedicar a divisão dos entes federados, o que era de competência efetiva mesmo, com relação à gestão, a financiamento, atribuições dos serviços assistenciais em cada esfera, né, o olhar sobre a territorialização, sobre a cultura, e por aí vai. Então, a NOB, ela surge com essa proposta, né, inclusive com um viés bastante
político-ideológico, tá? Aí, depois desse processo de redemocratização do país, e ainda falando sobre essa parte de introdução introdutória da Nob Suas, nós temos aí o fato dela disciplinar a gestão pública da política de assistência social. Então, ela organiza, de fato, a questão financeira e de serviços ofertados em todo o território, exercida de forma sistêmica pelos entes federativos, em consonância do que pede tanto a Constituição Federal quanto a Lei Orgânica de Assistência Social. Então, na verdade, a NOB Suas, ela vem consolidar o que pediu a ascensão dela enquanto direito social garantido, né, na Constituição, lá ainda no final de 88. A atenção às populações em situações de pobreza, vulnerabilidade e risco pessoal e social entrou definitivamente na agenda pública brasileira, tá? Então, aqui, a gente tem um parêntese para se trabalhar, como eu já havia comentado, tá? A NOB Suas, ela surge lá em 2004, promulgada em 2005. Nessa época, nós temos aí o início, né, do governo, ainda uma ascensão muito presente do governo Lula, né, gestão do governo Lula. Então, na sua redação, vai se compor o que é de direito de Estado, de direito disciplinatório, organizativo mesmo da política, né, e legislativo, em termos de organização mesmo do processo, mas, por se tratar de uma observância com relação às regiões brasileiras, a necessidade de olhar as especificidades das condições sociais dos brasileiros, logicamente ela nasce com um viés político-ideológico, tá? Então, a norma operacional básica vem dar uma importância a ter um sistema único de assistência social, visando a equidade e olhando as situações de pobreza no país, que ainda hoje é muito eminente, mas imagina há 20 anos atrás, né? Então, quando a gente fala em agenda pública, a gente está falando de um viés, querendo ou não, político ideológico. Tem alguns artigos nessa legislação que traz uma redação da autonomia política do governo mexer com essa questão da agenda pública, né, com as prioridades e mexendo ali dentro da organização dos seus princípios e diretrizes, certo? Isso não quer dizer também que ele muda a legislação, né, que ele muda a lei, que ele vai burlar, não é nesse sentido, a gente vai caminhando aí por ela, vocês vão entender o que eu estou querendo apresentar. Mas o fato é que a NOB, né, a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social, ela vem trazer processos com relação à gestão financeira, à gestão articulada dos 3 entes federados, traz aí 12 capítulos falando como deve ser todo o processo da vigilância socioassistencial, dos serviços em si da assistência social, como a política deve funcionar, e, lógico, sempre incorporando a questão do planejamento estratégico, né, que resulta aí na agenda pública brasileira um viés político ideológico, certo? Vamos lá, vamos caminhando. Mais à frente, se tiver dúvida ou não estiver entendendo aonde eu quero chegar, talvez vocês possam perguntar e aí eu voltar, para a gente esclarecer. Então, vamos lá. São 12 capítulos, tá? Que tem a NOB Suas. Eu vou caminhar com vocês até o 9º, com alguns itens que eu entendo e que eu entendi que eram necessários a gente estudar, visando o nosso concurso, tá? Então, SUA, gente, ele está presente hoje em praticamente ou na totalidade dos municípios brasileiros, atingindo aí um novo estágio, o de aprimoramento, essa palavra é importante, expresso na aprovação dessa NOB. Então, lembra que teve uma NOB antes, 2005? A de 2012, que é essa que está em vigência, que a gente está estudando, ela vem mostrar tudo o que foi de bom, digamos assim, que foi alcançado, tá?
um estágio de melhorar aquilo que já está legal, denotando os avanços já atingidos e reafirmando os princípios e diretrizes do SUAS já consolidados. Aqui nós também temos princípios e diretrizes, tá? Porém, não se desesperem, porque princípios e diretrizes do SUAS aqui, eles são muito semelhantes, paralelos ao que pede a própria PNAS, que é a Política Nacional de Assistência Social, e a gente pode até fazer um paralelo, por que não, com a Política de Saúde, Nacional de Saúde, tá? Então, os princípios e diretrizes aqui, eles estão reafirmados, estão diferenciados, e fazendo essa consonância do que impede, de fato, a Política Nacional de Assistência Social. Essa questão também está marcada na totalidade do território do nosso país, é importante, porque vai ter um artigo que fala só sobre essa questão da territorialização, tá? Segura aí que a gente chega lá. Então, ainda no capítulo 1, logo no primeiro, artigo 1º, né, nós temos esse artigo maravilhoso que já pega desde a Constituição, principalmente a LOAS e a PNAS, que diz que a política de assistência social, que tem por funções, novamente, a proteção social, não podemos esquecer isso, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos, organiza-se sob a forma de um sistema público não contributivo, descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social. Então, ele vem colocar a pauta da proteção social, né, como imprescindível, alinhando aquela questão de atingir os casos de extrema pobreza, de pobreza, coloca a vigilância e a defesa dos direitos, a gente vai chegar lá nesses capítulos também, e de forma que organiza a pauta de implementar, a necessidade de implementar um sistema. No seu parágrafo único, ele coloca que a assistência social ocupa-se de 3 itens: proteção à vida, redução de danos de risco e prevenção, essa palavra também é importante, das incidências de risco. Quando a gente fala de incidência, a gente fala de números de casos novos de problemáticas sociais, tá? Então, tem um viés aqui muito enraizado, muito pedagógico até, quando pensa em colocar assistência social como algo a precaver, né? Prevenir números de casos novos de problemas sociais, de riscos dentro da sociedade brasileira. Então, por exemplo, tem incidência e prevalência, né? Qual a diferença? Prevalência é aquilo que prevalece, que está constante. Exemplo, situação de droga. A gente teve um caso de acender um pico, né, de uso de drogas, situação de droga no país, e hoje é algo prevalente, é algo contínuo. Então, exatamente também já com essas problemáticas tão gritantes, quando surgiu o Sistema Único, na redação, eles se preocuparam em colocar, a assistência social deve precaver novos problemas sociais, novos problemas de risco, novas situações difíceis de dominar, tá? Redução de danos e proteção à vida. Lembrando que a proteção social é imprescindível, a gente não pode esquecer disso. É a base da política socioassistencial no país. Gente, eu estou tentando trazer uma linguagem mais, assim, leve mesmo, não sei se eu estou conseguindo. Tá conseguindo entender? Tá tranquilo? É muita informação. Eu estou tentando buscar, principalmente para quem nunca teve contato com nada. Muito tempo de tolerância. Como assim, Márcia? Bel não conseguiu nada. Ah, mas eu já estou caminhando, Márcia. O que aconteceu? Você não está me ouvindo, não? Pronto. Gente, eu vou seguir, tá? Qualquer coisa, você segura aí, a gente volta. Pronto. Vamos caminhando. Então, a Nobre é muito gostosinha de estudar, porque ela é bem mais leve, ela tem uma redação mais fluida, a gente consegue fazer alguns paralelos, enfim. Então, esse artigo primeiro é importantíssimo quando fala da proteção social, e algo também que já vi caindo em questões,
quando fala dessa prevenção de incidência de risco, né? Então, a gente vai ver muito isso no ECA. Eu estou chamando a atenção porque a gente vai ver muito isso no ECA, quando a gente pensa na precaução, né, com relação às nossas crianças e adolescentes. No artigo 2º, nós temos aí 11 objetivos, tá? Ainda no capítulo 1, bastante. Mas eu destaco o primeiro, que de certa forma ele resume quais são os objetivos do SUAS. Então, consolidar a gestão compartilhada entre os 3 entes federados, mais Distrito Federal, município, Estado e União, tá? De modo articulado, operando a proteção social não contributiva e garantindo os direitos dos usuários. Então, resume tanto a penais quanto os SUAS, tá? Esses são os objetivos, é o quê? É dar responsabilidade às diferentes competências e promover, de fato, a proteção, independente de o usuário ter condição de contribuir aos cofres públicos ou não, a todos. Seguindo, nós temos agora, ainda no capítulo 1, os princípios organizativos do SUAS, tá? Artigo 3, nós temos princípios, seguidamente nós temos diretrizes. Como eu falei anteriormente, esses princípios e essas diretrizes, eles se assemelham muito ao que tem na PENAS, tá? Lembrando que da LOAS é diferente. Os princípios e diretrizes da LOAS, ele é pensado no processo organizativo mesmo do sistema, né? Não é à toa que se chama Lei Orgânica da Saúde. Orgânica vem de organização, da questão biológica. Já quando a gente fala em PENAS, em Política Nacional de Assistência Social e da NOB-SUAS, a gente está falando em algo mais concretizado, tá? Em algo mais fluido. Então, os princípios organizativos, eu coloquei a sigla aí, não sei se ajuda muito, mas tem gente que gosta de decorar dessa forma, né? UGI, UGIE, 2I. Que significa o quê? Princípios organizativos básicos. Universalidade é o primeiro deles, tá? Tá lá na ordem. Primeiro, inciso primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, por aí vai. Universalidade, então, aquela ideia de ser qualquer pessoa usuária, qualquer pessoa pode ser atendida pelo sistema, independente de sua contribuição, né? Tendo necessidade, chegou lá, pediu o serviço, ele tem direito de ser atendido. Isso é universalidade, independente da condição dele. Tem documento, não tem documento, ele precisa de atendimento. Isso é garantir a universalidade da política. Gratuidade, tá? Ou seja, eu não posso cobrar pelo serviço que eu estou ofertando. Integralidade, ou seja, deve haver uma integração entre as diferentes complexidades, que eu já comentei com vocês, que a gente vai ver em tipificação, né? Deve haver uma organização dos serviços menos complexos para os serviços mais complexos e intersetorialidade, que é a mesma coisa de integralidade, mas associado aí às outras políticas públicas, principalmente saúde e educação. Então, vamos pensar, por exemplo, no nosso aluno especial, que recebe o BPC, e que, para receber esse BPC, ele precisa estar com a frequência escolar em dias. Então, ele precisa estar frequente na escola e ter acompanhamento no CAPS. Tá? Vamos pensar aí que ele é um autismo de grau elevadíssimo. Então, vai para o CAPS. O CAPS é saúde. Então, isso é intersetorialidade. Ele está precisando da assistência social. É ela que fornece, que concede esse benefício do BPC, mas essa concessão é aí associada também a outros fatores, né? Como, por exemplo, a sua frequência escolar e seu acompanhamento psicológico, certo? E equidade. Equidade é eu dar mais condições, aliás, eu dar mais oportunidades a quem tem condições diferentes, né? Eu tenho condições difíceis, eu sou cadeirante, eu tenho uma difícil condição, por exemplo, de ter acesso ao serviço, mas eu chego lá, na hora que eu vou ser atendida, eu tenho a oportunidade de prioridade, eu tenho a mesma condição de escuta de que uma pessoa que não é, tá? Isso é equidade. Um exemplo simples, tá? Esses princípios, gente, eu acho interessantíssimo, porque eu, que, por exemplo, gosto muito do SUS também, eu vejo uma correlação muito parecida. Praticamente são os mesmos princípios que a gente tem.
né, lá no Sistema Único de Saúde. Então, quem conhece um pouquinho do SUS, né, vai saber fazer esse paralelo, tá? Então, princípios organizativos do SUAS. Lembrando que a gente tem princípios também lá na LOAS, tá? Só que esses princípios aqui já faz uma referência mais próxima com a PNAS, com a Política Nacional de Assistência Social. Já no próximo, ainda no capítulo 1, mas no artigo 5º, nós temos as diretrizes estruturantes, que são 7. Bastante também, tá? Mas eu trouxe 3 aqui que resume a necessidade da gente entender essas diretrizes e o alcance também para o nosso estudo. Então, lá no inciso 4º, nós temos a matricialidade sociofamiliar. A gente já falou sobre isso, né? Basicamente, a matricialidade sociofamiliar é o entendimento de que valores morais, virtudes, começam no seio familiar, no centro da família, família esta, independente da composição, mas que mora no mesmo ambiente, tá? E que os problemas associados também se debruçam nessa família. Então, eu preciso articular parâmetros com outras políticas, né? Ter diretrizes que cuidam dessa matricialidade sociofamiliar. Porque aí, ó, eu vou dar conta de ocupar com relação à proteção à vida, né? Reduzir os danos e, principalmente, precaver aí a incidência de novos riscos de problemas sociais. Isso faz parte das diretrizes estruturantes do SUAS, Sistema Único de Assistência Social. No inciso 5º, nós temos a territorialização. Isso gente, é extremamente importante entender territorialização, tá? Tem artigos mais para frente, a gente vai falar disso também. Mas esse processo da territorialização, Oi? Alguém me chamou? Esse princípio da territorialização, ele concede a oportunidade de olhar as especificidades das regiões, tá? De olhar como que é o processo cultural, histórico das populações que depende desse sistema, olhar como estão as necessidades básicas para serem atendidas, tá? Então, faz parte da diretriz estruturante, o sistema, ele tem a observância com relação ao território que ele vai ser instalado ou implementado ou continuado, que é o caso da nossa realidade hoje, tá? Quando foi pensado isso, foi pensando na construção, né, na implementação. E hoje é na continuidade. Letícia, quer falar, meu bem? O slide não está passando não, Raíssa. Não está passando nenhum. Tá em qual agora? Está em você. Ai, Passando meu a Deus. sua foto. Ixi, só tem eu aqui? Peraí, gente. Para mim tá passando. Para mim tá passando também. Para mim tá passando normal. Para mim está no 9. 9. É isso mesmo. É isso mesmo. É porque eu voltei um pouquinho só para comentar com vocês, mas está no 9. Tá? Então, inciso 5º, territorialização. Deve ser a internet que está um pouquinho lenta. E o inciso 7, gente, o controle social e a participação popular, tá? Essa NOB, ela vem trazendo muito também, mais nos capítulos finais, a importância da participação popular por meio dos conselhos deliberativos firmados, né, para as decisões, inclusive, de gestão compactuada, gestão financeira, tá? Por meio das conferências também, mas principalmente dos comitês, né? Que a gente fala. Então, essa necessidade de estruturar com outras políticas, de se articular de forma integral dentro do próprio sistema, ela faz parte muito da dependência do controle social, tá? E da participação. E a gente vai ver que a parte financeira é muito resolvida com isso. Claro que eu suprimi bastante coisa, porque eu acho que talvez não vai ser cobrado, né? Mas só para vocês entenderem como é que é a estruturação mesmo dessa legislação que a gente chama aí de NOB-SUAS.
né? Norma operacional básica do Sistema Único de Assistência Social. Gosto de estar repetindo porque muita gente não teve nunca nem contato com isso, então é muito puxado, é muita informação. Ainda no Eu capítulo, mesmo nunca vi falar, viu, professora? É a primeira vez que eu estou ouvindo. eu imagino, e aí fica muita informação, muitos termos, né? Territorialização de novo. Vamos lá, vou voltar só um pouquinho então. Quando a gente fala das diretrizes, dessa preocupação com a territorialização, é uma observância, certo? De como o SUS, no caso, desde a época de 2005, aí, que foi o primeiro NOB-SUAS, ele foi implementado. Então, como que eu vou atender um público que eu não conheço? Eu preciso entender a sua territorialização. E basicamente é o conhecer da cultura, conhecer da realidade dos usuários de uma determinada região, né, dada região, conhecer as suas especificidades, as suas condições socioeconômicas, sociofamiliares, as suas questões de estruturação, tá? Mais à frente a gente vai voltar a falar de territorialização, mas basicamente é o entendimento de que eu preciso ter um olhar acurado sobre onde eu vou ofertar os meus serviços e como eu vou ofertar, garantindo lá o princípio da equidade, tentando dar melhores oportunidades a quem tem e conhecer as condições diferentes dos usuários que ali habitam, né? Então, a territorialização, ela tem esse cuidado de observar de como é a nossa região. Por exemplo, uma atuação, né, com relação aos serviços socioassistenciais básicos de documento em uma zona rural é diferente de uma zona urbana, tá? Da mesma forma que eu atendo um público, criança e adolescente, no serviço de convivência, por exemplo, na zona rural, é diferente das demandas da zona urbana, até pelas questões de cultura mesmo, local, né, dos ensinamentos que vêm dessa matricialidade sociofamiliar, da forma como eles habitam, como eles coabitam entre si, como eles convivem, tá? Mais à frente a gente volta a falar de territorialização. Mas ficou um pouquinho mais claro? Pronto. Então, vou seguindo, qualquer coisa a gente volta de novo. Vamos lá. Ui, eu não posso passar não, senão demora para negociar. Vamos lá. Então, aqui, gente, só para recapitular o que é que eu estou tentando falar para vocês, tá? O SUAS, Sistema Único de Assistência Social, instituído pela Política Nacional de Assistência Social, PNAS, em 2004, ele foi criado em lei mesmo em 2011, com as próprias alterações da LOAS. E aí, em 2012, entrou em vigência essa NOB, que é o que a gente está estudando agora. Tá? Então, o SUAS, ele nasce dessa completude, dessa implementação da NOB, essa organização sistemática, tá? A gente vai ver a necessidade de uma organização no sentido de acesso a dados, notificar tudo que acontece, todos os serviços, a importância disso. Então, o SUAS, ele vem com a implantação de serviços socioassistenciais em todo o território nacional, adequada à distribuição territorial das populações mais vulneráveis, com a alocação equitativa do cofinanciamento federal e a possibilidade de superação das distorções regionais históricas. Vamos por parte. Implementação de serviços socioassistenciais, então, isso ocorreu e ainda ocorre, mas quase que a totalidade do território brasileiro tem acesso hoje ao SUS, né, por meio dos serviços socioassistenciais da baixa, média e alta complexidade. Um exemplo aí, nós temos o CRAS, todo lugarzinho, nem que seja o CRAS da cidade vai ter, né, toda cidade pequena tem, tá? De forma que esses serviços ofertados lá, eles devem estar adequados à distribuição territorial, ou seja, observando a cultura e as necessidades da população que ali habita, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um CRAS na zona rural e eu tenho uma demanda de idosos, eu não tenho por que ter serviços voltados para criança e adolescente, ainda que seja importante, mas se a demanda lá é maior de idosos, eu tenho que distribuir meu serviço socioassistencial, meu atendimento, minha equipe
de assistentes sociais, de educadores, de psicólogos, de técnicos em geral, visando a população que ali habita, idosos, tá? Quando a gente fala na distribuição territorial, é olhar essas especificidades também. Com a alocação equitativa desse cofinanciamento. Então, a gente sabe que o financiamento provém principalmente da União, mas não somente da União, dos estados e municípios, tá? É uma articulação compactuada. Superando aí as distorções regionais. Aqui, minha gente, tem um viés a falar também. Lembra que o SUAS surgiu em 2004, com a NOB em 2004 para 2005. 2012 teve uma reformulação. Mas tudo isso foi nos governos anteriores de Lula, tá? Independente de questões políticas aqui, por favor, estou observando a questão do momento, né? Do recorte de tempo mesmo, tá? Então, lógico que a política, ao ser instituída desde a PENAS, né, a essa criação deste documento, a essa implementação desse sistema, ele teve uma redação estatal do que deve ter em lei, mas perceba que as próprias palavras que tem nesse documento, elas são palavras um pouco mais populares, são um pouco mais, né, que alcançam o público. Isso quer dizer o quê? Que teve um viés político ideológico aí também, tá? Então, teve um olhar, lógico, socioassistencial com viés político da esquerda, né, governo PT, na superação das distorções regionais históricas. Então, por exemplo, a gente viu muito do crescimento do SUAS aqui na região Nordeste, em detrimento da região Sul do país. Não é que lá não tenha, lá também tem, tá? Mas por quê? Porque também teve esse cuidado, né, essa necessidade de atribuir o seu comando, a sua gestão eleitoral, governamental, político, para poder ganhar mais eleitores, né, e fazer com que superasse essas distorções regionais que ele via necessidade, tá? Então, aqui, quando a gente for analisar uma questão, independente do seu olhar político hoje, é interessante você também entender como que foi crescendo e implementado o Sistema Único de Assistência Social no país. Pretendo falar um pouquinho mais sobre isso, né, para vocês, tá? Na aula de mais cedo, eu estava comentando sobre esse olhar dos governos anteriores. Então, ó, já o capítulo 2, o capítulo 1 foi todo esse processo de princípios e diretrizes, o que é o SUAS, né, desse cuidado, nascendo a política, nascendo a necessidade de alcance das populações mais vulneráveis, né, da pobreza, inclusive esse termo. Hoje a gente quase não se vê falando isso, tá? Mas o alcance da pobreza, por exemplo, a luta contra a pobreza extrema, tudo isso foi e está muito colocado lá em pauta no capítulo 1 da NOB SUAS. Quando chega no capítulo 2, aí a história já muda um pouquinho. Vem falando da gestão, né, da questão de administração mesmo. Então, vem definir as responsabilidades dos 3 níveis de gestão, dividindo aí em, basicamente, inicial, básica e plena, de forma que estabeleceram uma gradualidade na assunção das responsabilidades pelos municípios, de acordo com a organização do Sistema Local de Assistência Social. É como se... isso já foi pedido na PENAS, tá? Não sei se vocês lembram quando eu comentei sobre a diferença de competências, né? Lá na PENAS tem claramente isso, de competência municipal, que é de competência do Estado, que é a competência da União. Na LOAS também tem, a gente viu até a questão do BPC, né? De onde é que vem esse fundo e tudo mais, quem é que concede isso? A gente viu que foi a União. Mas quando chega aqui na questão do SUAS, na situação mesmo de debruçar com um sistema que nasce, a gente tem a diferenciação de responsabilidades por gratificação, tá? Por mérito. Então, o governo do Lula, na época, ele colocou uma redação em que, independente da alteração do governo, né, sua equipe gestora organizou
essa legislação de forma a dar condições de mérito por participação dos municípios e do Estado. De forma que quanto mais os municípios investissem nos serviços socioassistenciais e alcançar a equidade, mais usuários com qualidade, mais responsabilidade, mais dinheiro ele recebia, digamos assim, tá? E também mais responsabilidade e mais notoriedade, que é o que, inclusive, acontece aqui em Conquista, tá? Aqui em Conquista a gente teve essa ascensão muito grande, a gente teve essa questão do governo de Guilherme Menezes, né? PT também, nessa mesma época de governo Lula. Então, da mesma forma que cresceu o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele também cresceu, talvez não na mesma proporção. Mas quando a gente pensa, por exemplo, no que eu já comentei com vocês, no Centro de Escuta Protegida, que é o pioneiro do Brasil, não é à toa, é um investimento do município, gradual, uma responsabilidade plena em alcançar a vigilância socioassistencial, em ofertar serviços, tá? Para uma demanda específica, onde acontece principalmente casos, né, de violência psicológica e outros processos, né, como feminicídio, por aí vai. Então, na questão do SUAS, vem falando isso no capítulo 2, sobre responsabilidades, esses méritos, né, com relação tanto ao município quanto ao Estado, tá? E isso leva a incentivos e requisitos de habilitação do SUS. Então, cada município, ele tem como se fosse um selo de habilitação, né? Mais gradual, mais pleno, mais básico ou inicial, certo? Isso é interessantíssimo, gente, porque isso é redação legislativa, isso é Estado, tá? Isso é lei lá, toda organizada na nossa, né, do nosso ordenamento jurídico, digamos assim, mas que teve a capacidade de ter um viés aí político no processo, tá? Isso é raro disso acontecer. Isso é, de fato, um processo de política pública diferenciado, tá? Pensando no planejamento estratégico governamental. Vamos lá, vamos caminhando, que é muita informação. Ainda na gestão do SUS, no artigo 8º, né, fala que o SUS se fundamenta na cooperação entre a União, Estado, Distrito Federal e Município, e estabelece as respectivas competências e responsabilidades, sendo ela se pautando na ampliação da proteção socioassistencial em todos os níveis. Níveis esses que a gente vai ver, tá? Baixa, média e alta complexidade. Essa aula também vai ser tranquila, porque esses termos eu venho falando com vocês, eu acho que não vai ser difícil de entender, não. Vamos seguir. Oi. Agora aqui vem algo assim bem brilhante. Isso aqui a gente não pode esquecer, tá? Isso aqui é importantíssimo. Na gestão do SUAS, quando a gente fala que nasceu de fato o Sistema Único de Assistência Social, norma operacional básica 2012, nós temos a instituição da informação como ferramenta imprescindível para uma gestão baseada nas evidências, que orienta a organização do sistema e do processo de planejamento e de tomada de decisão, tá? Vamos lá. Quando eu comentei com vocês lá na primeira aula, educação e sociedade, a gente diferenciou um pouquinho os dois tipos de educação. A gente diferenciou a educação escolar, né, educação sistematizada. Falamos hoje da ascensão das competências e habilidades, isso é educação, LDB, BNCC, lá na educação escolar. Mas a gente falou também da incidência e da transversalidade da educação social no processo, né, do crescimento da educação social no processo. E eu resumi para vocês e falei que a educação social se resume mesmo, se baseia no acesso à informação. E ela se faz por meio das intervenções sociais em 4 níveis. Nível individual, comunitário, individual, familiar, comunitário e governamental, tá? Então, o SUAS, quando se organiza esse Sistema Único de Assistência Social, as intervenções sociais, elas acontecem por meio do processo de educação social, acesso à informação,
que orienta todo o planejamento desse sistema, toda a tomada de decisão, tá? Num planejamento estratégico também governamental. Então, tem uma redação estatal aí do que precisa ser feito, né? É preciso usar a educação social, mas é preciso eu incorporar isso no meu processo de gestão, a minha forma, né, governamental de atuar, a minha gestão, tá? E isso, gente, se tornou, assim, muito importante, porque hoje a gente tem, a partir do SUAS, o Sistema Nacional de Informação de Sistema Único de Assistência Social, chamado Rede SUAS. E é como se fosse um subsistema, ou talvez é isso mesmo, seja um subsistema dentro do Sistema Único de Assistência Social, em que a informação, a notificação, né, o pautar, tudo que acontece, ou tudo que deveria acontecer, ou tudo que eu estou pensando que deve ser colocado em pauta sobre determinado tema esse normalmente transversais, associado à necessidade da sociedade, eu preciso colocar lá, tá? E isso é gestão do SUAS por meio do Rede SUAS. Tem questões também associadas a isso, possa ser que a nossa banca venha pedir alguma coisa com relação à Rede SUAS. E, basicamente, é o acesso à informação e a incorporação das informações para que o governo tenha acesso, tá? Hoje a gente tem o surgimento do GOV, hoje a gente tem o CAD único, tudo isso faz parte do Rede SUAS, tá? No capítulo 3, nós temos o plano de assistência. Esse plano, lá no artigo 18, ele vem falar que é um instrumento de planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a execução da PNAS, que é a Política Nacional de Assistência Social, na perspectiva desses SUAS. Então, novamente, plano e planejamento estratégico faz parte de algo da redação da legislação estatal, mas que é usado como uma estratégia de governo, de ação governamental, de intervenção social a nível de governo, certo? Então, é importantíssimo que na hora de responder as questões a nível social, a gente conheça aquilo que está ao pé da letra, lógico, inclusive a banca gosta disso, mas conheça também o viés interpretativo, ideológico, político, que aconteceu na época da redação, da escrita da legislação, tá? Plano de assistência aqui é um instrumento de planejamento estratégico. Ele acontece a cada 4 anos, certo? Assim como o próprio planejamento estratégico. Até aqui tudo bem, galerinha? Muita informação, né? Não me mate, não. Breno, vem não, vamos seguir. Tá mais perto que longe, daqui a pouco eu acabo. No capítulo 4, tá? Nós temos o Pacto de Aprimoramento do SUAS. Então, o SUAS surgiu em 2005, organização e implementação. Com o passar desses anos, até chegar em 2012, hoje a gente fala de aprimoramento daquilo que é bom, daquilo que deu certo. Descartou aquilo que não deu, reformulou, pensando em novas estratégias de acordo também com as mudanças sociais, tá? Então, ele é firmado entre os entes federados aí, como instrumento pelo qual se materializam as metas e as prioridades nacionais no âmbito do SUAS, se constituindo em mecanismo de indução de aprimoramento da gestão dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. Ele é quadrienal, ou seja, ele acontece a cada 4 anos, uma gestão de governo. Pensa na gestão eleitoral, tá? Pacto de aprimoramento do SUS. Isso aqui não é muito difícil. O importante é que na redação, na legislação, lá não pode mudar. Olha o que acontece. O governo ele pode mudar os seus pensamentos, as suas ideias, né? O que ele quer atingir. Então, ele pode chegar e materializar suas metas, suas prioridades, né? Mas ele tem que seguir lá 5 eixos norteadores ou 5 seções que a gente tem dentro do capítulo 4. Desde os indicadores, ou seja, o que é que está mostrando cada região, cada estado, cada município sobre o meu papel, sobre os meus serviços prestados,
né? Quais são as problemáticas sociais que estão mais tendo? Então, a observância do que é de responsabilidade de cada nível de gestão. E, terceiro, as prioridades e metas de aprimoramento. Quarto, o alcance das metas. E cinco, o acompanhamento dessas metas, né, desses objetivos traçados no meu governo. E a avaliação, se ele foi eficaz, né? Que eficaz é aquilo quando eu consigo alcançar, quando eu consigo alcançar o meu objetivo. Lembrando que essa avaliação, ela não é por mérito, né? É uma avaliação geral, de se eu conseguir alcançar as minhas metas. Tá, olha que interessante. Essa redação foi feita no governo Lula anterior, tá? 2005. Depois, 2012, ainda era governo da esquerda, tá? Veio o governo Bolsonaro, cuidado com as interpretações aí, sem viés político nenhum. Mas veio o governo Bolsonaro e, por exemplo, os pactos de aprimoramento, eles foram mudados, eles foram redefinidos. Inclusive, até o nome dos serviços, tá? Como, por exemplo, por que a professora mudou o chamado Bolsa Família em Lula, que agora voltou, no governo Bolsonaro, não era Bolsa Família. Era outro tipo de... Era Bolsa o quê? Era Bolsa... Era Brasil, né? Se eu não me engano. Programa Minha Casa Minha Vida, tá? No governo Lula tem este nome. No governo Bolsonaro teve outro nome. Só para vocês terem um paralelo, certo? No governo Bolsonaro foi chamado de Casa Minha Casa Verde e Amarela. Mas isso, gente, se trata das mesmas atribuições, só que eles reformularam. Então, dentro da legislação, é interessante porque eu estou querendo dizer para vocês que o Sistema Único de Assistência Social, né, ou melhor, a PENAF, a Política Nacional de Assistência Social, é a única política de seguridade social, né, do que garante os direitos aí da população inteira, que tem esse viés de moldar as suas campanhas, moldar as suas intenções, né? Onde que você quer atingir, sem deixar de ter aí o viés político e sem deixar também de trazer a necessidade de cumprir o que a lei pede, certo? Então, a lei pede, por exemplo, nesse capítulo 4, né? A norma pede que você tenha um pacto de aprimoramento. Então, é melhorar aquilo que já está bom. Só que melhorar pode ser entendido por diferentes âmbitos, por diferentes cabeças. Né? Então, a equipe do governo X pensou em certas medidas de prioridade, de objetivos, a equipe do governo Y pensou outra, mas em nenhum momento ele deixou de seguir, ou eles deixaram, né, prioritariamente, no sentido de agenda, de planejamento estratégico, seguir o que estava pedindo a norma, tá? Isso também é interessante, porque a banca, eu acho que ela não tem muitos fiéis, não, ela gosta da lei seca, mas possa ser que em algumas das alternativas você tenha aí, por exemplo, mudanças dos programas, dos nomes dos programas, mudanças, né, dos nomes dos serviços, e nada mais é do que está relacionado aí ao processo de implementação e concretização do nosso Sistema Único de Assistência Social, tá? Pelos pactos de aprimoramento. Até aqui tá tranquilo? Vamos seguindo, então. Muita informação, mas estamos chegando lá. Com um olhar um pouco pedagógico, né? Por uma professora. Lembrando que eu não sou assistente. Nós temos, inclusive, assistente aqui, tá, gente? Ó, eu vou comentar com vocês. Eu tenho, como é que fala? Uma monitora oficial, que é a Alexandra. Eu acho que ela entrou, a Lei. Não foi a Lei. Qualquer coisa, pede socorro à Lei. A Lei é assistente, tá? Pedagoga também, Alexandra. Fala assim, ó, Lei, me socorre aqui. Ela vai socorrer lá no grupo. Gente, fazendo uma adenda aqui, uma brincadeira com vocês, tá? Essa parte também é muito interessante e muito importante. E faz, inclusive, uma relação com outra área do conhecimento que a gente precisa estudar para quem vai fazer aí o concurso, tá? Capítulo 6, ele vem falar da gestão financeira e orçamentária do Sistema Único de Assistência Social. Então, lá no capítulo 2, não bastando falar
da gestão compactuada, né, do que era de responsabilidade, ele vem falar de fato na questão, ó, do dinheiro, tá? Só que legislação, gente, ela não pode deixar de ser constitucional, ela tem que seguir o que preza a nossa chamada Constituição Cidadã, a Constituição Federal de 88. Então, deixou bem claro lá no artigo 45. A gestão financeira e orçamentária da assistência social, ela implica na observância dos princípios da administração pública, tá? Nós temos aí 5 princípios básicos, imprescindíveis, que inclusive é estudado também pelo direito administrativo, tá? Essa disciplina vai cair como outra disciplina lá para a gente estudar para a prova. E aí nós temos 5 princípios que tem a sigla LIMP, dá para ajudar aí a lembrar. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e a eficiência, tá? Então, o fato é, a gestão financeira e orçamentária do SUAS, ela é compactuada pelos 3 entes federativos, tá? Não tem participação aqui financeira do setor privado, tá? O que a gente tem em relação ao setor privado é uma articulação de, como é que eu posso dizer? A palavra me fugiu aqui agora. De convênios, tá? Acho que é isso. Quando a gente tem uma gestão financeira e orçamentária do SUS, a gente tem impreterivelmente atribuições do governo, tá? Da administração pública, certo? Então, são as 3 esferas do governo, tá? Não tem participação privativa aqui. A gente pode ter uma ação dos serviços, né? Um apoio dos serviços por meio de convênios, mas que não entra investimento do setor financeiro. Pelo contrário, o setor público que paga para os serviços privados para fornecer determinados serviços, né, que a população precisa, caso ele não consiga dar conta, tá? Isso também não acontece em todo lugar. Mas o fato é que essa gestão financeira, ela é por meio desses 3 entes federativos e por meio da questão da participação da popular, tá? Do apoio da comunidade. Então, aquele inciso 5º lá que a gente viu das diretrizes desta mesma norma, certo? O controle social e a participação popular é que regula a gestão financeira. Isso é um fato. E essa gestão financeira, ela tem que perpassar por esses princípios básicos. Então, tem que estar em consonância com a lei, legalidade quer dizer isso. Eu não posso fugir, eu não posso fazer nada diferente do que a lei pede e a lei ordena para mim. Eu não posso usar de um serviço privado ou receber fundos do serviço privado para desenvolver um serviço socioassistencial, tá? Eu tenho que ter impessoalidade. O que quer dizer isso? O governo, apesar de ter essa forma subjetiva e subliminar de colocar em pauta as suas decisões governamentais no planejamento estratégico e na agenda governamental, em nenhum momento ele pode tomar para si uma campanha, um determinado serviço. Ser pessoal, ele tem que ser impessoal, ele tem que fornecer aquilo ali pensando na totalidade dos usuários, na sua universalização, ou seja, no seu princípio de atingir a todos. Eu não tenho que pensar em atingir público X ou público Y, tá? Eu só penso em atingir X, público X, Y, Z, seja o que for, quando eu dou as mesmas condições para todo mundo, eu tenho a mesma oportunidade para todo mundo, melhor dizendo, e observo as condições diferentes. Mas o fato é que a oportunidade ela é impessoal. Todo usuário tem direito. Eu não posso determinar um serviço socioassistencial, seja qual for, somente para um grupo de pessoas, tá? Com intenções outras, né? Principalmente intenções eleitorais. A moralidade, então, tudo aquilo que é moral, né, em virtude da moralidade da nação, moralidade técnica, né, que está envolvida com as questões éticas. Eu tenho que tornar essa gestão financeira pública, pelo menos em teoria, tá? Tenho que ser transparente, não posso esconder ou ocultar valores. E tenho que ser eficiente. Ou, aliás, eu tenho que ter eficiência, melhor dizendo, né? Que é alcançar o melhor resultado
com qualidade no menor tempo possível, certo? Então, a gestão financeira, ela lembrando que a base dela é seguir esses princípios da administração pública e também está em consonância aí com o controle social e a participação popular, por meio das nossas conferências, dos nossos comitês, tá? E por aí vai. Vamos seguir. Tá terminando, gente, a parte teórica. No capítulo 7, nós temos aí a estratégia, aliás, a vigilância socioassistencial. E o que é isso? Nada mais é do que ela ser resumida em estratégias para o reconhecimento e localização das vulnerabilidades e riscos das violações de direitos nos territórios. Ou seja, ela orienta e avalia a oferta de serviços socioassistenciais de acordo com as necessidades de seus usuários, garantindo aí o princípio da equidade, tá? Então, vigilância socioassistencial, o nome veio mesmo de vigiar, né? De estar ativo sobre as necessidades e especificidades daquelas diretrizes lá que a gente viu, desde a matricialidade, da universalização, tá? E do controle social e por aí vai. No artigo 87 deste capítulo 7, tem colocando, né, que deve ser realizado por intermédio da produção, sistematização, análise e disseminação de informações territorializadas. Então, essa vigilância socioassistencial, gente, ela funciona muito bem hoje por conta da notoriedade da divulgação, do acesso à informação, dos dados que são repostos, né, que são notificados no sistema lá do RedSUAS, tá? Então, a vigilância socioassistencial, ela é essa capacidade que eu tenho de atender às especificidades, reordenando sempre as minhas prioridades e dando condições, né, de fazer uma integração entre os serviços, programas, projetos, tudo que está ofertado dentro do próprio sistema, certo? Isso é vigilância. Vamos, Lúcia, pode falar. Ô, Pro, você consegue falar para a gente as atribuições de cada ente, exemplo, da União, dos estados, do município, dessa lei? No caso, Um exemplo de cada, pode dar para... Só para clarear um pouco. No caso, com relação às atribuições mesmo, a gente começou a ver lá na Penais, certo? Então, por exemplo, quando a gente tem... Isso vai entrar muito na questão também da tipificação do serviço, né? Que é a diferenciação da baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade. Então, quando a gente fala de competência da União, por exemplo, a competência financeira em maior grau, em termos de concessão financeira, né, em termos de conceder esse fundo, é mais responsabilidade da União, certo? Conceder benefícios, como, por exemplo, o BPC, tá? Quando a gente fala do Estado, a gente está falando dele articular e dele melhorar um serviço que já está acontecendo. Então, por exemplo, quando tem alguma situação de emergência, ou quando surge uma especificidade numa região como a nossa, Nordeste, falta de água. Então, é de concessão do Estado, ele também promover uma equipe, né? Aí tem a questão de recursos financeiros, recursos humanos, recursos materiais, recursos imateriais, de fornecer, por exemplo, uma equipe que dê conta da problemática social dessa região de seca. Isso é uma atribuição do Estado, não é da União. Quando a gente fala do município, a gente está falando do contato, literalmente, desse usuário, das equipes com esse usuário. Por exemplo, um cadastro de um documento, né? Uma indicação de um serviço das outras áreas, das outras políticas setoriais, como a saúde, como a educação, um projeto de intervenção dentro de um tema específico daquela região, como, por exemplo, drogas, né? Então, essas são as atribuições mais simples que eu consigo te falar aqui agora. Clarei um pouquinho? Sim, sim. Quando for na aula de tipificação, eu pretendo falar um pouquinho mais sobre isso. Que aí eu vou ter que falar, no caso, né,
Por exemplo, o CRAS dentro da tipificação, ele fica na baixa complexidade. Então, eu consigo para te falar dentro dessa aula o que é o CRAS e quais os serviços ele oferta. Entendeu? Sim, sim. Tem informações que vão estar, acho que em todos as leis, né? Não é isso? Isso. No caso da NOB-SUAS, ela faz muita referência ao que pede a PNAS, que é a Política Nacional de Assistência Social. Basicamente, seus princípios, suas diretrizes, até sua redação mesmo dessa questão das competências está muito voltada ao que pede a PNAS. Mas tem também a necessidade de cumprir alguns artigos lá da LOAS, né, da própria Constituição e por aí vai. Gente, isso aqui é um resumo do resumo de 68 páginas, tá? Então, assim, é muita coisa. Eu também fico preocupada de estar tentando atingir vocês, porque, assim, eu até pensei em dividir essa aula, até comentei isso, né? Só que se eu fizer isso com todas as legislações, os conteúdos contextuais voltados mesmo para monitor, a gente vai acabar não tendo condição de ver. Então, essa é a minha preocupação, porque não vai cair só legislação também. Vai cair uma legislação, noções da legislação associadas à interpretação dos temas. Então, agora mesmo eu vou dar uma voltada para os temas, né, os temas pedagógicos, para lá na frente a gente ver o que é prioridade, certo? O fato, gente, A parte boa é essa, né? Que as informações, elas estão aí, o tempo todo a gente está remetendo a elas, né, Pro? Como aí no NOB-SUAS, no PNAS, né? Eu vou ter que voltar a falar de uma certa forma quando eu comentar o ECA, né? Quando eu comentar a própria legislação da inclusão, a gente acaba fazendo alguma referência, então vai ficando mais claro na nossa mente, né? A própria Declaração de Direitos Humanos, aí a gente volta ao início da Constituição, a como foi esse processo de elevar a assistência social como seguridade, como direito social, né? E aí a gente, claro, diz de uma forma bem geral, né, gente? Mas, assim, tem muitas aulas também, inclusive tem uma aluna da tarde, uma colega da tarde, que ela está se debruçando muito na legislação, ela encontrou vários canais no YouTube muito bons, falando, né, tanto sobre a LOA, sobre a penais e tudo, no caso, porque ela quer mesmo, e ela estava com dificuldade, ela quer se dedicar a essa parte, né, da estrita da lei. Eu não acho que para vocês seja necessária essa preocupação desenfreada com o que o social vai pedir. Porque, assim, eu imagino que não serão também tantas questões, né? Acho que vão ser umas 5, 6 questões no máximo de legislação, e dentro dos temas também vai ter um viés subjetivo de interpretação, né? Então, a ideia aqui é a gente ter essa capacidade de fazer essa articulação aí de interpretação. Vamos ver, né? Não sei como é que vai ser essa proposta da banca, mas vamos crer que não vai ser nada muito também mirabolante assim, não. Tá? Mas eu volto com essa questão das atribuições na aula de tipificação, viu? E quando então a gente fala de vigilância, gente, socioassistencial, a gente está falando do acesso à informação, né? Na verdade, do acesso à informação, mas no sentido da gente notificar as situações que acontecem, situações positivas ou negativas, tá? Notificar no Redes Suas para que a gente possa ter dados para ir gerenciando isso ao longo do tempo, né? Então, faz parte do planejamento estratégico, faz parte da análise de indicadores, tá? Faz parte puramente do processo de gestão. Vigilância assistencial, como o próprio nome diz, é o poder estar em vigilância, o poder vigiar o que está acontecendo naquilo que eu oferto, certo? Por fim, no sentido de FII, acho que é isso mesmo? Será que eu fui além? Fui para o capítulo 7? Fui. Tá. Só que, gente, não são só 7 capítulos, tá? São 12 capítulos. Então, eu estou finalizando aqui com vocês os 7 capítulos mais expressivos, a redação que mais comenta sobre o entendimento da estrutura, mas a gente tem outros lá, né? Como, por exemplo, as transições, a gestão compartilhada,
É a participação popular mais desenfreada com relação às comissões. Se tiver alguma necessidade, volta. Eu acho que para o cargo de monitor, aí também já é um achismo meu, não sei se eu estou correta, espero que sim, eu não dê trabalho para vocês nisso, né? Que não vai cair as partes finais desse documento enquanto, assim, pergunta expressiva para o cargo de monitor, porque a ideia é articular com o público-alvo da gente, né? Então, quando chegar lá no ECA e nos outros, a gente vai tentando voltar, se for necessário. Certo? Vamos lá, preparado para as questões? Responderam já? O quá? Só beber uma aguinha aqui. Quá. Então, aí, vamos pegar o PDF, pegue no celular mesmo, quem não tem, quem pode imprimir, pega aí, vamos rabiscar. Vamos entender como é que são essas questões, porque essas aqui são cabulosinhas também, mas nada que o básico do que eu falei com vocês aqui, e com o conhecimento que vocês já têm, lógico, não dê para responder. Ó, primeira questão. A respeito do financiamento da assistência social no SUAS, os recursos devem ser alocados nos fundos de assistência social e aplicados na operacionalização, prestação, aprimoramento e viabilização dos serviços, programas, projetos e benefícios dessa política. Sobre o financiamento dessa política, é correto afirmar que, letra A, deve ser efetuado mediante cofinanciamento entre União e municípios. Letra B, deve ser efetuado mediante cofinanciamento entre estados e municípios. Letra C, é dever da União o financiamento. Letra D, deve ser efetuado mediante cofinanciamento entre União, Estado e municípios. E letra E, é de responsabilidade dos 3 entes federativos com coparticipação do setor privado. E aí? Todo mundo concorda que a letra D, gente? Ou alguém pensa diferente? É isso mesmo, muito bem. Tá vendo que nem é tão impossível assim? Então vamos lá, ó. Letra D, tá? É a letra correta. Letra A não é correta, porque o cofinanciamento não é só entre União e municípios, tem aqui o Estado e o Distrito Federal, tá? Então, ele esqueceu de colocar isso aqui, por isso que não é. Letra B, deve ser efetuado mediante o cofinanciamento entre estados e municípios. E quem é que manda o dinheiro na sua totalidade? É a União, então tá errado, tá? Não é dever somente da União, não é competência da União, somente a União mandar o dinheiro, o financiamento. É uma coparticipação, e a gente viu da necessidade da participação por gradualidade, né? Então, quem investe mais nos serviços, quem atende melhor o seu público, consegue receber mais benefícios, certo? Então, por isso, não é a letra C. E a letra E, de responsabilidade dos 3 entes federados, certo? Até aqui, mas não tem coparticipação do setor privado, tá, gente? A participação do setor privado é somente no sentido de assistência, se assim for necessário, por meio de um convênio, e não no sentido de dinheiro, tá? Por exemplo, fazendo um paralelo com o SUS, se a gente for para uma clínica privada fazer um determinado exame, um ambulatório, mas está usando o SUS. Então, o SUS está pagando, né, para aquela clínica para ser ofertado aquele serviço. Pode acontecer no SUS de ter uma situação assim semelhante? Pode, tá? De eu usar de um determinado atendimento social dentro do setor privado, mas isso não quer dizer que é uma participação do setor privado. De forma alguma. Então, letra D, certo? Vamos para a questão 2. A gestão da Política Nacional de Assistência Social
PENAS é pautada no Pacto Federativo, no qual devem ser detalhadas as atribuições e competências dos 3 níveis de governo na provisão das ações socioassistenciais, em conformidade com o preconizado em quais documentos? Letra A. LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, e Norma Operacional Básica. Letra B. Sistema Único de Assistência Social e Norma Operacional Básica. Letra C. Lei Orgânica de Assistência Social e Lei Orçamentária Anual. Letra D. Lei de Regulamentação do Serviço Social e Código de Ética Profissional. E letra E. Lei Orçamentária Anual e Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mais alguém? Não, gente, cadê vocês? Vocês caíram na pegadinha. Não é a letra B. É a letra A, tá? Não me matem. Gente, ó, quando a gente fala da gestão da PENAS, lembra que a PENAS veio depois da LOAS, tá? Pautada nesse pacto federativo, então tem atribuições aí dos 3 níveis de governo. Quem começa a falar das atribuições dos 3 níveis de governo é a LOAS, certo? Para os serviços socioassistenciais. Letra B não é? Por quê? A norma operacional básica que a gente acaba de estudar, ela dá condições para implementação. Ela é o próprio Sistema Único de Assistência Social. Então, não tem como eu diferenciar Sistema Único de Assistência Social e Norma Operacional Básica. Se trata do mesmo documento, certo? Então, não é a letra B, é a letra A, ok? Os documentos que preconizam a gestão da PENAS, da Política Nacional de Assistência Social, é a LOAS, que antecedeu essa política, que organizou e falou o que seria de competência de cada governo, ou melhor, de cada esfera do governo, né, da União, Estado, município, distrito, e a norma operacional básica, que vem dar, então, consonância a essa existência de um sistema organizado, pautado no acesso à informação, e por aí vai. Letra C, a LOA seria, mas a Lei Orçamentária Anual não, em nenhum momento a gente fez referência à lei, a LOA, né, a Lei Orçamentária. Letra D, Lei de Regulamentação do Serviço Social e Código de Ética Profissional, também não é, isso aqui não tem nada a ver, coisa relacionada aos recursos humanos, né, dentre eles os assistentes sociais, que trabalham também para a Política Nacional de Assistência Social, e não só para a PENAS. E a letra E, Lei Orçamentária Anual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Então, a gente já eliminaria aí, ó, D, E, C, D e E. Ficaria entre A e B, tá? Vou até dar uns continhos para vocês que vocês poderiam errar, mas erraria, perderia ponto, né? Vamos associar aqui, ó, suas, NOB suas é a mesma coisa, tá? É o mesmo documento. Se eu falar de norma operacional básica para o sistema socioassistencial ou para a Política Nacional de Assistência Social, eu estou falando de suas, eu estou falando de um sistema, tá? Então, cuidado, que essa aí vocês erraram por vacilo. Puxa a orelha de vocês. Mas podemos seguir? Entenderam? Então, a 2, letra A, tá? Quem preconiza apenas é a LOAS, que antecede, e depois o próprio nascimento do sistema. Questão 3. Os serviços socioassistenciais do Sistema Único de Saúde são organizados segundo as seguintes referências. Letra A. Vigilância social, proteção social e defesa social e institucional. Letra B. Guarda social, proteção social básica e especial. Letra C, defesa social e institucional, guarda social e vigilância social. Letra D,
proteção social básica e proteção social especializada. Letra E, proteção social de alta complexidade, de média complexidade e vigilância socioassistencial. E aí? Essa aqui pegou, não foi? Letra D. Não me matem. Talvez eu não me falei muito com vocês. Mas olha, vou dar uma dica. Vou excluir todas aquelas que não têm. O que é a base, tanto da PENAS, quanto do Sistema Único de Assistência Social? Há uma palavrinha mágica que desde a lousa eu estou falando com vocês. Proteção social, certo? Então, aquelas que não têm proteção social, ó, eu já vou riscar, tá? Se eu falo de serviços socioassistenciais que observa a referência e não tem como referência a proteção social, eu já risco. Então, a letra C não é, certo? Mas dentro dos serviços, dentro dessa organização, a gente tem que olhar o que mais é tipificação no sentido como eu posso dizer, referência baseada ou nas diretrizes ou nos princípios, certo? Então, é a letra A, tá? Serviços socioassistenciais, nós temos aqui a vigilância social. Então, a vigilância socioassistencial ou vigilância social é a mesma coisa. Proteção social, tá? E dentro desse serviço, lá no capítulo 10 ou 11, se eu não me engano, talvez eu não cheguei a falar com vocês, nós temos o processo de defesa social e institucional do próprio sistema, certo? Inclusive, a própria Rede SUAS, ela vem falando sobre isso, tá? Ela vem falando sobre a necessidade da gente, como é que fala? Cuidar e orientar aí a questão da Rede SUAS, tá? Que é aquele serviço que eu falei, subsistema, que eu falei da sua existência. Subsistema dentro da vigilância em Sistema Único de Assistência Social. Então, é a letra A, tá? A letra B não é, porque a guarda social, ela não existe, tá? Não se fala em guarda social dentro dos serviços socioassistenciais. Letra D, concordo que vocês venham a se preocupar e a confundir, mas proteção social básica e proteção social especial não é especializada, faz parte da tipificação do SUS, né? E não é uma referência de serviço, tá? É uma organização, então também não é. E aí sobrou a letra E, proteção social de alta complexidade, de média complexidade e vigilância social, mas faltou a de baixa complexidade, tá? Como se trata de uma tipificação também, então ela não é. Por eliminação, bem difícil, quase mato vocês, mas é a letra A. Consegui me fazer clara? Acertou, Carol, acertou. Essa é bem difícil, tá, gente? Mas, ó, por eliminação, quando tiver questão que fala de referência, tirando a questão de princípios e diretrizes, sempre associar a proteção básica inicialmente, tá? Você tem que procurar ter o fato de ter proteção. Ô, professora, me explica um pouquinho por que a E não foi a certa. Porque o serviço de proteção de alta complexidade, de média complexidade, faz parte da tipificação. Faz parte da questão de diferenciar a organização do sistema. E, de qualquer forma, talvez se tivesse a baixa complexidade, a gente poderia considerar, mas faltou a baixa complexidade aqui, que é o acesso inicial, né? O CAIS. Entendi. Então, não então, é a E. se tivesse a baixa complexidade, poderia ser a letra E. Poderia ser a letra E no sentido de referência, mas quando a gente fala dos serviços de referência, ela quer dizer referência a algo que eu posso ofertar.
E no caso, proteção social de alta complexidade, de média complexidade, é uma tipificação, é uma organização. É diferente do que pediu a questão também. Entendi. Entendeu? Essa aqui também, gente, eu me bati nela, viu? Eu vou dar um desconto para vocês. E sei que talvez é pouco dentro do que a gente viu, a condição para a gente conseguir responder. Mas perceba que com um olhar um pouquinho mais acurado, um pouquinho mais de interpretação, a gente consegue chegar na resposta com um pouco que a gente já estudou. Certo? Não é impossível. Só precisa pedir a Jesus e o anjo da guarda força na hora da prova, para poder responder certo. Vamos lá. Questão 4, tá? Gente, a aula de hoje está um pouquinho extensa, mas como eu falei com vocês, não brigue comigo. Amanhã a gente vai voltar um pouquinho o horário mais cedo, tá? A gente vai fazendo essa organização assim, porque eu sei que está muito cansativo para vocês. Vamos lá. Questão 4. O planejamento social tem suas funções políticas, sendo um processo contínuo de tomada de decisões, com uma perspectiva estratégica em busca de resultados assertivos. Para tanto, é necessário organizar o processo de planejamento de acordo com as seguintes fases. Letra A. Reflexão, decisão, ação e tomada de decisão. Letra B. Levantamento de dados, avaliação, programas e controle. Letra C. Estabelecimento de prioridades, decisão e implementação. Letra D. Diagnóstico, situação, problema, escolha de alternativas e controle. E letra E. Análise da situação, implementação e propostas alternativas. E aí? Cabulosa também, né? B, B, B. Mais alguém, gente? Essa eu trouxe para a gente poder fazer uma reflexão com o nível de possíveis erros da banca, tá? O gabarito que eu encontrei como correto é dado como a letra C. Estabelecimento de prioridades, decisão e implementação. Letra C, tá? Só que a gente está falando aqui de um planejamento social dentro do planejamento estratégico, que é a ação governamental. Então, isso, apesar do planejamento estratégico na administração pública, né, direito administrativo, ele ser algo engessado, ele ter uma ordem em termos de prioridade, mas quando a gente fala no social, a gente fala de uma reorganização daquilo que é prioridade. Então, no próprio planejamento, é como se não tivesse uma fase real, assim. Você vai ver de acordo com a necessidade. Quem ia falar alguma coisa? Então, assim, é dado como ser, você vai estabelecer suas prioridades, você vai tomar sua decisão, né, em termos de ação governamental e a implementação daquela intervenção social, como a gente viu, tá? Tudo bem, mas possa ser que a gente conseguisse, por meio de um recurso, chegar a outras alternativas, tá? Por exemplo, a letra A. Fazer uma reflexão, fazer uma decisão. Repete não, mano. Deixa eu desativar o som aqui. Fazer uma reflexão, né? Tomar uma decisão acerca de uma situação, ter uma ação ou intervenção e, novamente, uma tomada de decisão se aquilo ali deu certo ou não, tá? Mas não é isso. Na verdade, a ideia de tomar decisão 2 vezes também não é boa. Letra B, levantamento de dados, avaliação, programas e controle. Não. A gente não faz avaliação no meio das fases, tá? A avaliação sempre é por último. Então, essa aqui realmente não daria certo. Porque dentro do planejamento, a avaliação é a última fase do processo. Né? Então, essa aqui, de fato, não seria.
Letra D, diagnóstico, situação, problema, escolha de alternativas e controle. Então, normalmente, situação, problema também vai vir antes. Antes de eu fazer um diagnóstico, a situação, problema já existe, tá? Então, não é a letra D. Letra E, análise da situação, é válida, implementação e propostas alternativas. Mas isso se eu tiver condições de fazer uma proposta alternativa, de modificar de novo o meu planejamento. Nem todo planejamento, apesar da gente aprender que o planejamento pode ser alterado, mas se tratando de algo, de uma intervenção governamental, eu não tenho essa autonomia de ter certeza que eu vou poder ter um renovo, de fazer uma proposta diferente, tá? O fato é que a banca colocou como gabarito letra C. Então, eu estabeleço as prioridades, eu decido sobre o que fazer e já parto para a intervenção, para a implementação. Processo final. Professora, essa banca é tenebrosa. Meu Deus, eu tenho pavor dessa banca, professora. Essa banca, na verdade, eu tenho um pavor nela nestes contextos, assim, de interpretação por várias óticas. Porque se fosse uma lei seca, como, por exemplo, a gente vê a própria LDB, que é da educação, a gente sabe que ela vai cobrar aquilo ali que está escrito. Mas essa do social, ela exige, como eu falei inicialmente, um viés aí ideológico, político, contexto histórico, né? Interpretativo, baseado na territorialização e onde você está observando. Então, realmente, ela é pesada. Eu não sei, gente, eu gostaria de ter mais certeza e mais ciência mesmo, para, assim, falar para vocês, gente, vai por essa linha aqui que eu acho que ela vai cobrar sim, tá? Eu não sei, baseado nas experiências das questões, baseado nas questões, eu vejo que as questões voltadas, né, para o pedagógico, ela vai ser mais tranquila, vai ser mais leve, vai ser bem assertiva. E a legislação, aquilo que se trata de princípios, de diretrizes, também não vai ter erro, vocês vão acertar. Agora, se for pautada em outras reflexões, é preciso trazer toda essa bagagem, né, de cidadão, de pensamentos aí sobre o contexto histórico, da parte política que você acredita, para poder fazer uma interpretação mais assertiva. E não se cobrar e entristecer com relação Na verdade, eu ao que nem vai estou acontecer. entendendo, professora, por que que esses assuntos estão sendo cobrados no cargo de monitor. De fato. Não estou Assim, entendendo, porque assim, a parte pedagógica, LDB, BNCC, eu sei que vai ser uma coisa que vai ser frequente na vida da gente, como monitor, porque eu já trabalho como monitor há muito tempo. Agora, essa questão desse assunto aí, do SUAS, do PENAS, eu acho que não vai ter relação com o trabalho da gente em si. São assuntos assim que a gente não tá dentro da nossa realidade, vai ser bem complicado para mim mesmo. Nossa, eu tô achando assim uma É coisa de outro mundo. exatamente isso. Eu nunca ouvi falar sobre isso, para mim é novo. Vai tirar muita gente, porque assim, a gente é acostumado, talvez né? foi com essa intenção, né, de já ter uma eliminação em grande escala, mas talvez também pela proposta, né, de tentar se articular a educação com a assistência social melhor, com essa questão nova das chegadas, principalmente aí dos nossos alunos especiais, né, a intenção de implementar aqui ainda o Conquista Criança e Conquista e tantas outras facetas da área social que precisa, porque assim, o monitor escolar ele não vai ficar limitado, gente, esse cargo, ele vai envolver o que era antes agente de serviços especiais, tá? Monitor de sala, ele vai envolver o monitor do transporte, ele vai envolver o monitor de acompanhamento extra sala de aula. Então, assim, na verdade, ele colocou num cargo todo mundo, né? Num cargo só. Então, eu também não tenho noção. O fato é que eu já estava até preparando esse momento com vocês, baseado no edital de 2013. Até comentei com Maia, uma colega minha. Falei, Maia, eu estou tentando fazer tudo, mas quando me vi com o edital aberto, eu ainda fiquei surpresa. Eu falei assim, eu não vou chorar porque eu já tive contato com o social. Então, assim, não vai ser de tudo um desespero para mim. Mas, lógico, que não é fácil, né? Eu sei que é muita informação. Mas vocês vão conseguir, tá? Pensem que na prova, isso para vocês que estão tendo, mesmo que
um pouco de acesso, que estão investindo um tempo nisso, vai ser um diferencial com quem nunca teve contato de forma alguma. Então, dentre 5, 6 questões que tiver com quem nunca teve contato, logicamente vocês vão estar em vantagem para acertar. Então, tem que pensar positivo, né? Tem que pensar positivo para a gente conseguir, senão o bicho Com fé em pega. Deus, professora, com fé em Deus vai dar certo, porque Deus é maior. Amém. Mas é isso mesmo, desesperem não, leiam, ouçam coisas, se precisar também tirar dúvidas, a gente está aqui para isso. Eu não consigo responder no primeiro momento, nem sei tudo, mas o pouco que eu sei ou que eu não sei, a gente vai buscar ajuda e procurar saber, né? É para isso que a gente está aqui, para poder mudar a realidade. Vamos lá. Sobre a quinta questão e última, tá, gente, de hoje. Sobre o conceito de território introduzido para a produção de políticas públicas voltadas para a inclusão social, assinale a alternativa correta. Ó, conceito de território. Letra A. O território não tem potencial para uma nova perspectiva redistributiva para orientar as políticas públicas. Letra B. A compreensão do território garante a homogeneização na efetização das políticas públicas. Letra C. A produção da política pública pensada a partir do território exige um exercício de revisita à história, ao cotidiano, ao universo cultural da população que vive nesse território. Letra D. O conceito de território como espaço geográfico tem ganhado força na contemporaneidade devido ao potencial para redistribuição de renda nas políticas sociais. E letra E. A noção de território construída a partir da relação entre território e pessoas que dele se utiliza permite a regulação universal das políticas públicas e sua execução homogênea nas distintas regiões brasileiras. Letra C, quem mais? Eu estou na dúvida entre a C e a D. Vamos finalizar. Letra C, de casa, anotem aí, tá? Ó, sobre o conceito de território, certo? Introduzido para a produção de uma política pública para essa inclusão social. Então, aqui está falando de forma subjetiva do nosso SUAS, dessa legislação que a gente acabou de estudar, certo? Não tem referência nenhuma no enunciado, mas é sobre isso. Então, aquele conceito de território, ele vem falar da produção de uma política pública, ou seja, aquilo que vem de ação governamental para melhorar a qualidade de vida de uma população, pensada a partir do seu território, ou seja, de onde eu preciso fazer acontecer essa política, exigindo um exercício de revisita à sua história, a seu cotidiano, né, a sua cultura, da população que ele vive, garantindo o princípio da equidade, tá? Então, letra C. Letra A não é porque, ó, o território não tem potencial para uma nova perspectiva redistributiva. Claro que tem, gente. É a partir do território que a gente observa o que é importante, o que é prioridade, né? Aonde eu vou redistribuir recursos, seja ele financeiro, seja ele técnico, recurso humano, recurso material, de qualquer forma, para orientar, certo? Então, a letra A, ela está errada. A compreensão do território ao garantir a homogeneização, ó, homogeneização como na efetivação, se a política social ela já é heterogênea, ela já é diferente em cada lugar, ela já é específica em cada região, tá? Então, a compreensão de território não garante essa homogeneização. Essa ideia de homogeneização, ela é equivocada. Na verdade, ela é heterogênea, certo? Letra D. O conceito de território como espaço geográfico tem ganhado força na contemporaneidade, isso é interessante, é legal até aí, devido ao potencial para redistribuição de renda das políticas sociais. Mas as políticas sociais não se resumem à redistribuição de renda, tá? Assistência social é muito mais do que isso.
Então, não é a letra D. E a também não, porque a noção de território construído a partir dessa relação entre territórios e pessoas que dele se utiliza permite a regulação universal das políticas e sua execução de novo homogênea. Não, não é uma execução homogênea, é uma execução heterogênea. Homogênea no sentido do ato de ser, mas eu não tenho alcance heterogêneo, tá? Então, por isso também não é a letra E, e sim a letra C. É olhar o contexto sócio-histórico, filosófico, cultural de uma região para garantir a minha equidade. Até aqui tá tranquilo? Chegamos ao fim dessa batalha de hoje. Oh, glória a Deus. Então, gente, amanhã a gente vai trabalhar um conteúdo mais leve, tá? Eu vou pular essa parte do ECA com vocês. E aí, a gente vai seguindo assim na quinta-feira também. Peço que vocês deem uma olhada nessa nota para dar condições de você dar uma leitura mais aprofundada nessa parte social, tá? Vai escutando outros vídeos. Professor, o assunto do ECA, pensa no assunto que eu amo. É gostoso, né? Eu vou pular ele bem agora. Mas justamente para a gente, caso precisar voltar, poder fazer uma reflexão, tá? Tchau, Ju. A gente volte, então é isso. Boa noite, fica com Deus. Obrigada por me suportar até aqui. E amanhã eu vou prometer a vocês a gente terminar um pouquinho mais cedo, tá bom? Fiquem bem, até mais. Vou esperar rodar a gravação para compartilhar. Boa noite, abraços.